porque isso é pedagógico. Como disse o autor da carta aos Hebreus, céus e terra não foram feitos por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Agora, rapaz, esse negócio aqui é tão sério, tão sério, tão sério, que isso já revela o primeiro princípio de Deus. E qual é? Que tudo que existe e tudo que há só poderá ser mantido, só poderá ser existente e só poderá ser estabelecido se for sustentado pela palavra. Se não tiver palavra, não se sustenta. Se não tiver palavra, não garante. Se não tiver palavra, não tem segurança. Se não tiver palavra, não tem firmeza. Se não tiver palavra, não tem manutenção constante. Se não tiver palavra, não tem afinidade com a eternidade. Não, isso aqui é muito sério. Camila, então, tudo que precisa de manutenção, garantia e segurança precisa estar respaldado na palavra? Precisa, porque a própria palavra adverte acerca dela, sobre estabilidade, segurança, garantia e manutenção, dizendo assim, céus e terra passarão. Então essa cadeira vai passar, a humanidade vai passar, a vida humana vai passar, os planos do homem vão passar, mas o que ela adverte acerca de si própria? As minhas palavras. E que palavras são essas? A palavra de Deus, estas nunca passarão. O céu vai ser arrolado como um pergaminho, a terra vai ser deteriorizada e retornará ao pó. Ele diz, mas as minhas palavras, essas nunca hão de passar. Por isso, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome, e isto vos será feito. Por quê? Porque a palavra é a garantia, ela é o selo. Por que orações que às vezes são feitas com uma fé verdadeira não são correspondidas por Deus? Porque a fé é verdadeira, mas você não ora a palavra, e aí Deus não corresponde sentimentalismo, Deus corresponde à palavra. No princípio nós vemos isso e nós precisamos desmistificar para começarmos a crer que a palavra de Deus é suficiente para fazer o que ela diz que fará. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender e nós vamos te provar isso. Eu digo nós porque eu, com a ajuda do Espírito Santo, no capítulo 1 do livro do Gênesis, antes de entrarmos aqui para o verso 18, a palavra é clara. No princípio a terra era sem forma e vazia. Isso significa que não havia nada. Complete aí para mim, por favor, para eu ter certeza que você está comigo. No princípio a terra era sem forma e vazia. Isto significa que não havia? Não havia? Só que o texto diz que Deus já estava lá, entre todas as coisas. Então não havia nada, mas Deus estava ali. E aí agora, paz, meus senhores, o texto diz que só haviam trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus. Não é do Satanás, não? Não. Não é o espírito das trevas, não? Não, o texto é claro. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, peraí. Tinha Deus na primeira pessoa, tinha o verbo, que é a palavra, porque afirma que Jesus estava no princípio com ele em todas as coisas, como já provamos aqui em João 1, e o Espírito também estava lá. Então a Trindade está presente, sim ou não? Sim ou não, gente? Oh, aleluia! Mas mesmo assim não acontece, não passa a existir, não manifesta nada. Deus está lá, o verbo está lá, o Espírito está lá e ele se move. Eu quero que você se atenha a isso. Ele não está parado, o Espírito de Deus está em movimento, mas ele não faz nada. Pode ter Deus, pode ter consciência de que há palavra, pode ter Espírito, mas se a palavra não for manifestada, não vai acontecer. O que isso significa? Pode falar língua estranha, pode ser ungido, pode ser escolhido, pode fazer campanha, pode fazer vigília, jejum de Daniel, pode virar um dia atrás do outro, pode deixar a barba crescer para fazer voto, pode rapar cabelo para cumprir voto. Se não manifestar a palavra, não vai acontecer. Pode ser da igreja, pode estar atrelado ao hall de membros, pode tomar a Santa Ceia todo mês, uma vez por semana. Eu não sei como é o sistema da sua igreja. Se não houver manifestação de palavra, não vai acontecer.
Então o que Deus está dizendo para mim e para você no princípio de todas as coisas, o mesmo que o autor da carta aos Hebreus revela, ele está dizendo: eu tenho coisas impressionantes para fazer, eu tenho coisas sobrenaturais para realizar, mas você precisa parar de andar baseado no que você sente, você precisa começar a se conscientizar do que a palavra de Deus diz para você. Quando você souber disso, sentindo ou não, você vai manifestar a palavra, e a palavra vai manifestar a realização daquilo que Deus já disse para você. A palavra se mostra autossuficiente, por isso o autor da carta aos Hebreus, ele diz: ela é viva. Completa aí, igreja, ela é viva. Viva e eficaz. Sabe o que está dizendo? Ela é útil, aprovada e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta, ou seja, aprovada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que isso significa? Que assim como o Senhor dividiu céu, firmamento e terra, Ele também organiza a tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. O Senhor está dizendo: eu ajo e a minha palavra tem poder para organizar, para curar, para estabelecer, para trazer garantia, segurança e manifestação em todas as áreas da sua vida. Corpo, isso é físico. Alma, isso é emocional. E espírito, isso é a parte que Deus controla tudo que há em você. Espírito, alma e corpo. Ele está dizendo: a minha palavra vai trazer a manifestação de todas as coisas que você precisa que existam.